Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os resíduos de serviços de saúde. Bom, vamos falar hoje sobre o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. O que seria esse plano? Esse plano é um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implantados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a prevenção da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, esse plano de gerenciamento, ele é um documento técnico referente ao gerenciamento de resíduos de saúde. É de responsabilidade dos estabelecimentos da área de saúde, da saúde, elaborar esse plano. Então, esse plano, ele é um documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às etapas de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e a disposição final desses resíduos. Então, deve considerar as características e riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente e os princípios da biossegurança, de empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes. Então, nesse plano, são estabelecidas as ações para o correto manejo dos resíduos provenientes de todos os serviços relacionados ao atendimento à saúde humana e animal. Então, esse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é regulamentado pelas resoluções CONAMA número 283 de 2001, a CONAMA número 358 de 2005 e a Anvisa número 306 de 2004, além da última resolução de número 222 de 2018. Bom, aqui nós temos o passo a passo para a elaboração desse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, ele deve abranger todas as etapas do planejamento, dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos. Então, todo serviço gerador, ele deve dispor de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal, além de descrever as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo a tecnologia utilizada e a periodicidade de sua implantação, além de descrever os programas de capacitação desenvolvidos e implementados pelo serviço gerador, abrangendo todas as unidades geradoras de resíduos de serviços de saúde e o setor de limpeza e conservação. Apresentar documento comprobatório da capacitação e treinamento dos funcionários envolvidos na prestação de serviço de limpeza e conservação que atuem no serviço próprios ou terceiro de todas as unidades geradoras, além de apresentar uma cópia do contrato de prestação de serviços e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviço para destinação dos resíduos de serviços de saúde, apresentar o documento comprobatório de operação de venda ou de doação dos resíduos de serviços de saúde destinados à recuperação, à reciclagem, à compostagem e à logística reversa.
Então, como primeiro passo para a elaboração desse plano, nós temos a identificação do problema, ou seja, abrange o reconhecimento do problema e a sinalização positiva da administração para início do processo de elaboração. Então, nesse primeiro momento, deve-se designar um profissional para a elaboração desse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, analisar as legislações federal, estadual e municipal, identificar as áreas envolvidas com os resíduos de serviços de saúde, definir estratégias de trabalho, comprometimento da direção. Como segundo passo, nós temos a definição da equipe de trabalho. Quem faz o que e como deve ser feito. Então, nesse segundo passo, deve-se compor a equipe de acordo com a tipificação dos resíduos gerados, ou seja, os tipos de resíduos de serviços de saúde gerado e a identificação de habilidades e competências. No terceiro passo, nós temos a mobilização da instituição, ou seja, essa mobilização ela abrange o envolvimento da organização e objetiva sensibilizar os funcionários para essa participação. Então, cabe nesse terceiro passo reunir os setores envolvidos para apresentar e discutir a proposta de trabalho, planejar estratégias de sensibilização através de palestras, oficinas, vídeos, criar um instrumento de comunicação interna entre todos os envolvidos e elaborar um questionário de percepção do problema e divulgação dos resultados. No quarto passo, nós temos o diagnóstico da situação dos resíduos de serviços de saúde, ou seja, deve-se ter um estudo da situação do estabelecimento em relação ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, identificar as condições do estabelecimento, as áreas críticas e fornecer dados necessários para a implantação do plano, além de levantar as atividades, identificar os tipos de resíduos gerados e avaliar as etapas atuais do processo de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, a identificação dos resíduos de serviços de saúde é um conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos resíduos acondicionados de forma clara e legível, em tamanho proporcional aos sacos, coletores e seus ambientes de armazenamento. Então, no plano de gerenciamento de resíduos de saúde, o gerador desses resíduos, ele deve estimar a quantidade de resíduos gerados por grupos, conforme a classificação desses resíduos, descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, quanto à geração, à segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada, estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente, estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, bem como as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana. E, quando aplicável, contemplar os procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa para os diversos tipos de resíduos de serviços de saúde, além de estar em conformidade com as rotinas e processos de higienização e limpeza vigentes no serviço gerador de resíduos de serviços de saúde, além de descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes decorrentes do gerenciamento desses resíduos.
Bom, o quarto passo para a elaboração desse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é o diagnóstico da situação desses resíduos, levando em consideração a quantidade de resíduos gerado por setor, de acordo com a classificação da RDC número 222 de 2018, em relação ao peso e o volume desses resíduos e o tipo de segregação em uso, ou seja, a geração e a segregação. Então, os resíduos de serviços de saúde, eles devem ser segregados no momento de sua geração, conforme a classificação por grupos. Quando no momento da geração de resíduos de serviços de saúde não for possível a segregação com os diferentes grupos, os coletores e os sacos, eles devem ter seu manejo com observância das regras relativas à classificação. Ainda com relação ao quarto passo, que é o diagnóstico da situação desses resíduos de serviços de saúde, deve-se levar em consideração os tipos de contenedores, ou seja, número, característica, identificação e limite de preenchimento, identificar os tipos de embalagens, ou seja, sacos, plásticos, bombonas, caixas de papelão, caixas de perfurocortantes, dentre outros, e os químicos, as quantidades e os recipientes compatíveis e outros. Ou seja, aqui é o processo de acondicionamento. Então, a identificação dos resíduos de serviços de saúde, ela deve estar afixada nos carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos. Então, a identificação ela deve estar afixada em local de fácil visualização, de forma clara e legível, utilizando-se símbolos e expressões, cores e frases e outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e à periculosidade específica de cada grupo de resíduos de serviços de saúde. Ainda com relação ao quarto passo, que diz respeito ao diagnóstico da situação dos resíduos de serviço de saúde, deve-se elaborar rotas de coletas e fluxos definidos, compatibilidade com as demais atividades do estabelecimento, além de carros de transporte compatíveis com os resíduos de serviços de saúde e a disponibilização e utilização de equipamentos de proteção individuais, ou seja, aqui já é o passo da coleta e do transporte interno desses resíduos. Então, os resíduos de serviços de saúde gerados pelos serviços de atenção domiciliar, eles devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade e encaminhados à disposição final ambientalmente adequada. Então, o transporte desses resíduos pode ser feito no próprio veículo utilizado para o atendimento e deve ser realizado em coletores de material resistente, rígido, identificados e com sistema de fechamento dotado de dispositivo de vedação, garantindo a estanqueidade e o não tombamento desses resíduos. Com relação ao quarto passo, nós também temos o armazenamento interno desses resíduos, as condições de infraestrutura para armazenamento, a limpeza e higienização dos ambientes de armazenamento, a área de higienização dos contêineres, o armazenamento externo, através da classificação e identificação desses resíduos de grupos A, B, D e E, bem como os resíduos provenientes de rejeitos radioativos.
Então, essa aqui é a parte do armazenamento. Então, o armazenamento externo, ele guarda dos coletores de resíduos em ambiente exclusivo, com acesso facilitado para a coleta externa. Já o armazenamento interno, ele guarda, a guarda do resíduo contendo produto químico ou rejeito radioativo na área de trabalho, em condições definidas pela legislação e normas aplicáveis a essa atividade. E o armazenamento temporário, ele é uma guarda temporária dos coletores de resíduos de serviços de saúde em ambiente próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta no interior das instalações e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta externa. Então, devem contemplar ações referentes às formas de higienização e limpeza das áreas onde se produzem os resíduos de saúde e também contemplar os processos de prevenção da saúde do trabalhador, com indicação de uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, treinamentos obrigatórios e imunizações necessárias, dentre outros. Bom, ainda com relação ao quarto passo, que é o diagnóstico da situação dos resíduos de serviços de saúde, então leva-se em consideração as empresas contratadas, a frequência e o modo operacional de coleta, os veículos utilizados, as licenças operacionais e os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, ou seja, a parte da coleta e do transporte externo. Como também o serviço gerador de resíduos de serviços de saúde deve conter uma cópia desse plano de gerenciamento disponível para consulta dos órgãos de vigilância sanitária ou ambientais, dos funcionários, dos pacientes ou do poder público em geral. Então, o serviço gerador de resíduos é responsável pela elaboração, implantação, implementação e o monitoramento do plano de resíduos de serviços de saúde. E sendo que a elaboração, a implantação e o monitoramento desse plano, ela pode ser terceirizada. Ainda com relação ao quarto passo, que é o diagnóstico da situação dos resíduos de serviços de saúde, deve-se levar em consideração os sistemas de tratamento existentes no estabelecimento, o sistema de tratamento extra-institucional, o licenciamento ambiental dessas empresas, o tipo de rede coletora de esgoto sanitário, o tipo de disposição final existentes, além das restrições quanto aos resíduos de serviços de saúde. Aqui já é a parte do tratamento desses resíduos. No quinto passo, nós temos a definição de metas e objetivos, ou seja, a organização e sistematização de informações e ações. Então, nessa etapa, deve-se levar em consideração a identificação de recursos financeiros, a definição de metas a serem atingidas, as práticas para minimizar a geração desses resíduos, a utilização de tecnologias limpas para reduzir riscos sanitários e ambientais, avaliar alternativas de reciclagem que podem ser locais ou não, e os investimentos necessários e cronograma de implementação desse plano de gerenciamento. No sexto passo, nós temos a elaboração desse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, ou seja, é a construção desse documento. Então, na elaboração desse plano, deve-se levar em consideração os dados do estabelecimento, a descrição das rotinas operacionais desse estabelecimento,
no que diz respeito à segregação, acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta e a destinação desses resíduos de serviços de saúde, destinação levando em consideração o transporte, o tratamento e a disposição final, além da integração com as rotinas internas dentro desse estabelecimento e os treinamentos necessários. Bom, com relação à saúde ocupacional, o serviço ele deve garantir que os trabalhadores eles sejam avaliados periodicamente segundo a legislação específica em relação à saúde ocupacional, mantendo os registros dessa avaliação. Então, o serviço ele deve manter um programa de educação continuada para os trabalhadores e todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, mesmo os que atuam temporariamente. Então, de acordo com a norma número 7, deve-se existir um programa de controle médico de saúde ocupacional que vai estabelecer a obrigatoriedade da elaboração e implementação do plano de controle médico de saúde ocupacional. A norma número 9, onde deve-se existir um programa de prevenção de riscos ambientais, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais. Já a norma 32 diz respeito à segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde, estabelecendo as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Ainda com relação ao passo 6, que é a elaboração desse plano de gerenciamento, deve-se levar em consideração os controles de insetos e roedores, as situações de emergência e acidentes e o mapeamento dos riscos envolvidos. Então, deve descrever de forma completa as ações preventivas para o manejo dos resíduos de saúde e corretivas em caso de acidentes com os resíduos. Além disso, indicar como agir ou quem contactar se necessário. Então, também deve estabelecer medidas preventivas e corretivas em caso da infestação de vetores, como insetos, roedores e outros, no local da geração e armazenamento desses resíduos. Bom, o 7º passo é a implementação desse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, essa implementação ela abrange as ações para a implementação com base no documento validado pelo gestor do serviço. Então, deve-se, nesse passo, executar os treinamentos previstos, validar as rotinas descritas e promover as correções necessárias para a implementação desse plano e executar as adequações de infraestrutura necessárias. No passo 8, nós temos a avaliação do plano de gerenciamento de resíduos de saúde, ou seja, essa avaliação ela estabelece os períodos e formas de avaliação desse plano, de acordo com indicadores, levando em consideração a definição de estratégias de acompanhamento, a construção de indicadores, a avaliação dos resultados, a discussão com a equipe e a sugestão de modificações nesse plano, além de disponibilizar o documento na área de trabalho. Bom, e nós temos, por fim, os indicadores. Esses indicadores, o monitoramento, ele visa checar e avaliar periodicamente se o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde está sendo executado conforme o planejado.
consolidando as informações por meio de indicadores e, eventualmente, elaborando relatórios de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Então, os resíduos, eles devem ser quantificados anualmente. Então, deve-se constar os seguintes indicadores mínimos com frequência anual, como a taxa de acidentes com perfurocortantes, a variação da geração de resíduos, a variação da proporção de resíduos do grupo A, a variação da proporção de resíduos do grupo B, a variação de proporção de resíduos do grupo D, a variação da proporção de resíduos do grupo E e a variação do percentual de reciclagem. Então, esses são os indicadores mínimos que devem conter neste plano de gerenciamento. Bom, aqui são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa quando houver. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre resíduos de serviços de saúde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.